No dia em que meu genro apareceu com um tabelião para me enfiar numa casa de repouso, eu já tinha a prisão dele garantida numa pastinha vermelha em cima da mesa da sala. O portão do meu sobrado em Santana bateu 2 vezes seco, autoritário, como se a casa fosse dele. Eu ouvi o barulho primeiro, depois o eco da voz dele com aquele tom de falsa preocupação que eu aprendi a decifrar muito antes da minha própria filha. Bruno Martins. Administrador de empresa, sorriso de comercial de plano de saúde, relógio caro demais para quem oficialmente ganhava pouco mais que a minha aposentadoria de diretora de escola pública. Quando abri a porta, ele já estava armado com o figurino completo do genro cuidadoso. Camisa clara, pasta de couro na mão e um senhor do cartório logo atrás, com cara de quem só queria terminar logo aquilo para almoçar. Minha filha, Sara, vinha um passo atrás dos dois, segurando a bolsa com força, como se fosse boia em mar revolto. Os olhos dela procuraram os meus, e naquele segundo eu soube que ela não fazia ideia do que de fato estava acontecendo ali. Você já sentiu isso? Aquele momento em que todo mundo acha que está te enganando e você olha em volta e pensa, coitados. Foi exatamente isso que eu senti. Bruno entrou falando mais do que o necessário, preenchendo o ar com frases prontas sobre preocupação com a sua saúde, dona Helena. A senhora anda muito sozinha. Hoje em dia é perigoso o idoso ficar sozinho em casa. Cada palavra vinha embalada naquela voz mansa de pastor de culto televisivo. Eu deixei. Deixei ele falar, enfeitar, mentir. Eu fazia o que aprendi a fazer em 40 anos de sala de reunião com pai de aluno problemático. Olhava, ouvia e anotava mentalmente cada detalhe. O tabelião, um homem magro com cheiro de colônia barata, sentou-se à mesa da sala e começou a tirar papéis da pasta. O barulho das folhas sendo alinhadas na madeira soou para mim como contagem regressiva. Eu senti o suor frio nas costas não de medo, mas de adrenalina. Minha mão coçava para ir direto na pastinha vermelha que eu já tinha deixado estrategicamente sobre o aparador, do lado da foto do meu falecido marido, Arnaldo. Se você tivesse sentado nessa mesa comigo naquele dia, você teria conseguido se segurar até o final do teatrinho ou teria jogado os papéis na cara dele logo de cara? Bruno começou a explicar, com toda a calma de quem já combinou o script 1000 vezes no espelho. Era só uma procuração, só uma curatela leve, só para garantir que, se acontecer alguma coisa com a senhora, a gente consiga cuidar melhor dos bens, das contas, da casa. Ele falava em cuidado, mas todo o verbo vinha com cheiro de golpe. Cada vez que ele mencionava a casa, os olhos dele corriam para a janela que dava para o meu jardim, como se estivesse medindo metragem e valor de mercado. Eu deixei cair um sorriso mínimo, quase invisível, porque eu sabia exatamente quando aquilo começou. Começou meses antes, quando Bruno apareceu com um carro que ele não tinha condição de comprar com o salário que dizia ganhar. Um sedã importado, preto, discreto, placa de final baixo, perfeito para rodar em São Paulo sem rodízio e atrapalhar. Ele apareceu aqui com o carro brilhando, Sara rindo, me mostrando o interior cheio de tela e botão, promoção, consórcio, negócio da China, ele disse. Eu senti o primeiro fio de desconfiança ali, no jeito dele explicar demais antes que alguém perguntasse. Você conhece esse tipo? A pessoa que responde 3 perguntas que você nem fez? Fica atento. Ali, quase sempre mora uma mentira. Depois veio o relógio. Um modelo que eu só tinha visto em propaganda de revista de aeroporto, no pulso de executivo com escritório na Faria Lima. Aquilo ali valia, no mínimo, 2 anos de aposentadoria do INSS, se não mais. Ele disse que era réplica boa, coisa baratinha. Eu sorri, mas por dentro fiz o que sempre fiz bem. Somei, subtraí, multipliquei. Os números não fechavam. Comecei a reparar nas mudanças de horário, nas viagens de curso de fim de semana, nas reuniões à noite. Minha filha mandava mensagem no grupo da família no WhatsApp dizendo que ele estava trabalhando muito, que estava cansado, que era fase. Eu olhava para o celular, via aquela tela cheia de figurinhas e corações e sentia um aperto que não tinha nada de romântico. Foi aí que eu chamei o detetive particular.
Renato Kowalski, filho de um ex-colega de delegacia do meu marido. Eu liguei, expliquei, mandei os poucos dados que eu tinha. Disse apenas uma frase que ele entendeu na hora. Eu quero fatos, não quero opinião. Enquanto Bruno se achava esperto, Renato me mandava, semana após semana, fotos, extratos, prints, almoços em restaurante caro nos Jardins, sempre a mesma mulher, sempre o mesmo padrão, almoço de terça, jantar de quinta, motel de sexta, fatura de cartão com postos de gasolina em bairros onde eles nem moravam, viagens a trabalho para cidades onde, curiosamente, havia também cartórios e prefeituras pequenas com dinheiro circulando em licitações. E no meio de tudo isso, transferências esquisitas de contas de clientes da empresa para contas ponte. Ali eu entendi. Não era só a traição, era crime. Eu voltei para a sala naquele presente instante, com o tabelião ajeitando os óculos e Bruno fingindo preocupação. Ele descrevia a casa de repouso como se ele tivesse me vendendo pacote de resort. Tem fisioterapia, tem acompanhamento médico, a senhora vai ter companhia, não vai mais precisar se preocupar com remédio, conta de luz, essas coisas. A cada não vai mais precisar se preocupar, eu via, como se fosse legenda, o pensamento real. Eu é que vou controlar tudo. Dona Helena, se a senhora puder assinar aqui, o tabelião apontou, educado, para o lugar marcado em amarelo. Eu olhei para o papel, como quem olha para o atestado de óbito que alguém preencheu com seu nome sem te consultar. Procuração AMPA, poderes sobre conta bancária. Possibilidade de venda do imóvel em caso de necessidade para custeio de despesas. Certeza jurídica de que depois da minha assinatura, eu viraria hóspede de luxo numa casa de repouso qualquer, enquanto Bruno decidiu o destino de tudo que eu e Arnaldo levamos uma vida inteira para construir. Você deixaria alguém fazer isso com a casa onde você criou seus filhos? Seja honesta, você assinaria confiando porque é família? Eu senti o maxilar travar. Os dedos se fecharam no ar, quase indo direto para o papel. Por um segundo, meu lado impulsivo quis rasgar tudo ali na frente deles. Mas eu não cheguei até aquela idade para perder a cena principal da minha própria história por causa de um ataque de raiva mal administrado. Em vez disso, eu respirei fundo, soltei o ar devagar, puxei a cadeira e sentei. Peguei minha caneta, girei entre os dedos, como se estivesse pronta para assinar. Bruno relaxou os ombros. Eu ouvi o suspiro aliviado de Sara atrás dele, e então eu fiz o movimento que realmente interessava. Estiquei a mão para o aparador, peguei a pastinha vermelha e a coloquei sobre a mesa, ao lado dos papéis do cartório. Antes de eu assinar qualquer coisa, Bruno, a gente precisa conversar sobre algumas contas. A voz saiu calma, quase doce. Esse quase foi o suficiente para fazer o olho dele piscar diferente. Eu abri a pasta devagar, deixando que ele visse, por cima, o volume de papéis ali dentro. Extratos bancários, fotos impressas, cópias de e-mails, tudo numerado, datado, marcado com post-its coloridos. Organização de diretora de escola, meu bem. Se você pudesse ver a cara dele nesse momento, você entenderia o prazer silencioso que eu senti. Aquele tipo de prazer que não aparece em novela, mas que toda mulher traída e subestimada sonha em sentir um dia. Que contas, Dona Helena? Ele ainda tentou rir, o riso meio seco, como quem engole espinho. Eu não respondi. Em vez disso, deslizei o primeiro extrato na direção dele. Uma transferência de quase R$ 90 mil sumindo da conta de uma cliente da empresa onde ele trabalhava e reaparecendo dias depois numa conta de terceiro que, por coincidência, pagava o financiamento do carro novo dele. Eu narrei ponto por ponto, como se estivesse lendo um boletim de ocorrência. Datas, valores, nomes. Via o rosto de Sara empalidecendo atrás dele, o batom que ela tinha passado com tanto capricho, começando a parecer um borrão trágico. Isso é absurdo, ele resmungou, o tom ficando áspero. A senhora não está entendendo nada desses lançamentos. Eu só sorri, porque eu sabia que estava entendendo mais do que ele imaginava. E o melhor,
Eu não estava sozinha. Desde o começo daquela manhã, o meu celular, apoiado discretamente atrás do vaso de violeta africana na mesa de centro, já estava gravando. Cada palavra, cada gaguejada, cada contradição. Você faria o mesmo? Gravaria? Ou ainda acredita que família não se grava? Falei de outra transferência. De um almoço em restaurante caro, pago com cartão corporativo, no mesmo dia em que ele disse para minha filha que ia comer um lanche rápido na empresa. Falei das noites em motel com a Amanda, a tal colega de trabalho que nunca aparecia em foto de confraternização, mas aparecia em todas as notas fiscais que o detetive me enviava. O nome Amanda caiu na sala como panela no chão de madrugada. Sara deu um passo para trás, tropeçou na própria bolsa. O tabelião mexeu os olhos de um para outro sem saber se continuava ali ou se pedia desculpa e saía correndo. Bruno, por alguns segundos, não falou nada. Eu vi o momento exato em que a máscara dele rachou. Um músculo na têmpora pulou. A veia do pescoço ficou mais visível e o sorriso profissional desapareceu como se alguém tivesse apagado com controle remoto. Foi então que ele fez algo que para mim confirmou tudo. Em vez de desabar, ele partiu para o próximo nível da encenação. Endireitou a coluna, puxou a pasta de couro para mais perto e disse, com aquela voz que ele usava para enganar cliente: "Eu já imaginava que a senhora ia se confundir com esses papéis. Por isso, eu me antecipei. Tem coisa aqui que a senhora não sabe, mas o juiz já sabe." E foi quando ele tirou de dentro da pasta um envelope pardo com o timbre do fórum. Naquele instante, eu soube que ele estava prestes a jogar a carta mais suja de todas. E ele ainda não fazia ideia de que eu já tinha falado com aquele juiz antes dele. O envelope pardo com o timbre do fórum pousou na mesa como se fosse sentença de morte, mas eu já conhecia aquele brasão melhor do que ele imaginava. O papel ainda nem tinha sido aberto, e eu sentia, mais do que sabia, que ali dentro não tinha justiça nenhuma, só desespero disfarçado de documento oficial. Sara, atrás dele, apertava tanto a alça da bolsa que os nós dos dedos ficaram brancos. O que Bruno não sabia é que 2 dias antes eu mesma tinha ido ao fórum da região, com minha pastinha simples e meu passo de velha que ninguém leva a sério. Usei o sobrenome do meu falecido Arnaldo, os contatos de delegacia que nunca se perdem e principalmente o irmão do Renato Kowalski, que hoje trabalha numa secretaria de vara civil. Perguntei com toda a calma se existia qualquer ação de curatela, interdição ou o que fosse com o meu nome. A resposta veio seca: nada, absolutamente nada. Ali eu já entendi que se algum papel aparecesse depois, viria sujo desde a origem. O servidor ainda cochichou, quase como fofoca de corredor, que o juiz responsável, Dr. Roberto Nascimento, estava de férias na Bahia fazia 1 semana, com passagem comprada meses antes. Eu saí de lá sabendo que se alguém tentasse usar o nome dele contra mim, estava pisando em terreno que eu conhecia melhor do que o próprio Bruno. Você percebe como a gente envelhece, mas não desaprende a ler cenário? Na minha sala, ele abriu o envelope, com a mesma teatralidade de quem revela resultado de reality show. Tirou de dentro um calhamaço com carimbo, grampos e a tal assinatura do juiz, lá embaixo, num risco elegante que alguém tentou imitar. O tabelião se aproximou curioso e começou a passar o dedo pelas linhas, como se isso tornasse o conteúdo mais verdadeiro. Bruno falou de decisão judicial com a voz inflada, como se o próprio Estado tivesse desabado ao lado dele em apoio. O texto descrevia, em termos técnicos, uma curatela parcial em meu favor. Na teoria, um cuidado. Na prática, dava a ele poderes para administrar, vender, refinanciar e proteger meu patrimônio em caso de declínio cognitivo progressivo. Cada palavra era um empurrão em direção ao abismo, embrulhado em juridiquês. Eu li tudo em silêncio, como quem reza um terço ao contrário. Enquanto meus olhos corriam pelas linhas, minha cabeça voltava, ponto a ponto, às pequenas cenas dos últimos meses. Às vezes em que ele corrigiu minha fala na frente dos outros, as piadas sobre a memória da sogra que tá falhando, as histórias que ele contava sobre eu misturar remédio, tropeçar onde não tropecei,
Era um roteiro de loucura sendo escrito em volta de mim, enquanto eu mantinha a sanidade justamente por enxergar cada ponto. Teve o dia em que ele achou minhas chaves dentro da geladeira, rindo alto, chamando minha filha para ver, como se eu já tivesse pronta para laudo psiquiátrico. Só que eu lembrava nitidamente de ter guardado as chaves no pote de cerâmica na entrada, o mesmo, há 20 anos. Teve a vez em que ele mexeu na caixa dos remédios, trocando os horários, e depois comentou com o médico que eu andava meio confusa. Você já passou por algo assim? De alguém tentar te empurrar para o papel de louca, enquanto você vê a manipulação de fora? Essas coisas sozinhas poderiam parecer paranoia de velha desconfiada, mas eu tinha o grupo de WhatsApp das vizinhas, tinha a farmacêutica da esquina, tinha o próprio médico, que me chamava de uma das pacientes mais organizadas. Quando comecei a ouvir gente repetindo frases que claramente tinham saído da boca dele, a Helena anda tão esquecida. Coitada, mora sozinha, complicado. Eu entendi que não era impressão, era campanha. E campanha, sim, meu bem, nunca vem à toa. Então, quando Bruno terminou de recitar o texto da tal decisão e empurrou o papel na minha direção, esperando que eu desabasse, eu só ajeitei os óculos. Fiquei alguns segundos olhando a assinatura do juiz, o carimbo, a suposta data. Depois levantei os olhos para ele e soltei, quase num suspiro. Curioso isso aqui, Bruno. O jeito como ele engoliu em seco me disse que lá no fundo ele sabia que a casa começava a cair. Curioso por quê, dona Helena? Ele arriscou com aquele restinho de arrogância que ainda não tinha sido queimado. Eu não respondi de imediato. Em vez disso, puxei da minha pasta uma impressão em papel comum, um e-mail que confirmava as férias do Dr. Roberto, com datas exatas de ida e volta, além da foto que ele tinha postado no Instagram de bermuda na praia no mesmo dia em que essa decisão supostamente tinha sido assinada em São Paulo. A simplicidade do papel branco na minha mão valia mais que o timbre bonito do documento dele. Eu expliquei, num tom quase de professora, que a assinatura de juiz não aparece do nada, que processo tem número, tem andamento, tem publicação no Diário Oficial. Disse que eu já tinha pedido certidão negativa em meu nome e que não havia nada, absolutamente nada. E comentei, como quem joga conversa fora, que o irmão do Kowalski tinha ido pessoalmente olhar o sistema interno no computador, naqueles corredores de fórum onde gente como o Bruno nunca entra sem gravata. Me diz, você acha que ele ainda conseguia acreditar na própria mentira nessa altura? Ele tentou, claro. Murmurou que o juiz podia ter assinado antes de viajar, que às vezes o sistema demora a atualizar, que o cartório comete erros. Era quase comovente vê-lo, um homem tão vaidoso, se debater em argumentos que qualquer servidor de fórum derrubaria em 2 minutos. Eu deixei ele falar, porque cada justificativa mal dada ia ficando registrada não só no meu gravador atrás da planta, mas na mente do tabelião, que agora soava mais do que ele. Voltei meu olhar para o funcionário do cartório e perguntei, com a doçura que eu usava para acalmar mãe de aluno nervosa, se ele tinha conferido pessoalmente, no sistema, a existência da tal decisão ou se tinha vindo só para colher a assinatura. Ele gaguejou, admitindo que apenas recebeu o documento pronto, com um número de processo rabiscado no canto, algo que não é procedimento normal. Eu então mencionei, com todas as letras, o artigo do Código Penal que fala sobre falsificação de documento público e uso de documento falso. De repente, a tal visita de rotina tinha virado cena de crime aos olhos dele. Bruno endureceu, a voz ganhou um tom mais grave e ele deu um passo em minha direção, aquele passo ameaçador de macho que acha que volume de voz resolve delito. Eu senti o coração acelerar assim, mas não de medo. Era o corpo se preparando para o estouro de uma bomba que eu mesma tinha armado. A mão dele bateu na mesa, fazendo tremer meus copos americanos, e ele repetiu que eu estava confusa, que essas informações de fórum eu devia ter entendido errado. Eu poderia ter rebatido gritando, jogado o documento na cara dele, feito o escândalo que muitos fariam. Em vez disso, eu respirei fundo e voltei para o que importava, o motivo.
Peguei os extratos que mostravam as transferências, as notas de restaurante, os lançamentos estranhos em contas de clientes e alinhei tudo ao lado do documento falso. Disse, com calma, que só uma pessoa muito desesperada, atolada até o pescoço, arriscaria forjar uma curatela para tapar um buraco de dinheiro. Eu sabia que esse buraco se aproximava dos R$ 87 mil, mas guardei o número exato para depois, como quem guarda uma última carta na manga. Olhei para ele e, pela primeira vez, não vi o genro da minha filha. Vi um homem acuado, um criminoso que percebeu tarde demais que tinha mexido com alguém que não seria varrida para debaixo do tapete. Sara chorava em silêncio, encostada na parede, e eu sabia que cada palavra que eu dizia era uma facada no casamento dela, mas também era a única forma de salvá-la do desabamento completo. E aqui eu te pergunto, de mãe para mãe, de mulher para mulher, você teria coragem de destruir a fantasia da sua filha para salvar a vida dela? Quando senti que o ar da sala estava denso o suficiente para cortar com faca, eu finalmente estiquei a mão para pegar o celular. Não fiz discurso, não dramatizei, apenas desbloqueei, abri a conversa marcada com uma estrelinha, Delegado Martinez, e disse em voz baixa e firme: chegou a hora. Do outro lado, a voz dele pediu detalhes, e eu contei, em poucas palavras, sobre o documento, o timbre, a assinatura do juiz de férias, o tabelião presente, as provas já separadas em cima da minha mesa. Enquanto eu falava, ouvi lá fora o barulho distante de uma sirene cortando o trânsito da avenida principal, aproximando-se do meu quarteirão. E pela primeira vez naquele dia, eu vi o medo de verdade aparecer nos olhos de Bruno. A sirene que eu ouvi lá fora não era só som de trânsito, era o relógio do Bruno zerando na marra. Ela veio crescendo pela rua, cortando buzina, moto, vendedor de milho, até estacionar em frente ao meu portão com aquele suspiro pesado de viatura cansada. Pela janela eu vi vizinho abrindo cortina, porteiro da esquina esticando o pescoço, todo mundo farejando tragédia, como sempre acontece em bairro de classe média. O interfone tocou e eu atendi com a voz mais neutra que consegui. O delegado Martinez se apresentou, educado, dizendo que estava cumprindo aquela orientação que a senhora combinou com a gente. Eu apertei o botão para abrir o portão e senti pela primeira vez de que tudo começou que eu não estava mais lutando sozinha contra o teatro do meu genro. Bruno percebeu o barulho da viatura e ficou rígido, como se alguém tivesse puxado um fio invisível nas costas dele. Tentou colar um sorriso no rosto, dizendo que eu estava exagerando ao chamar a polícia para um assunto de família. Foi ali que eu entendi, com clareza, como homens como ele usam a palavra família como escudo e arma ao mesmo tempo. Quando o delegado entrou na sala, acompanhado de 2 investigadores e de um senhor de óculos grossos carregando uma maleta, o clima virou de vez. O tabelião levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira, já dizendo que queria esclarecer que só estava ali a trabalho. Sara, encolhida num canto, parecia uma adolescente pegando os pais brigando, sem saber de que lado podia ficar sem desmoronar. Apresentei um a um. Bruno, meu genro, o funcionário do cartório e a estrela involuntária da tarde, o documento de curatela com assinatura de juiz de férias. Martinez ouviu tudo com aquela expressão de quem já viu golpes parecidos, mas ainda assim se indigna com a criatividade do ser humano. Você já reparou como alguns policiais têm esse olhar cansado e afiado ao mesmo tempo? Como se carregassem o peso de 100 histórias mal resolvidas nas costas? Ele tinha exatamente esse olhar. O perito grafotécnico se aproximou da mesa com calma, pediu autorização para manusear o documento e começou a fazer perguntas técnicas que deixaram o Bruno visivelmente irritado. Falou de tinta, de pressão da caneta, de traço, de assinaturas anteriores do juiz que ele tinha em arquivo. Enquanto isso, eu fui colocando em ordem, na frente do delegado, a pasta com extratos, fotos, prints e o e-mail que confirmava as férias do Dr. Roberto em plena praia. Martinez pediu que eu contasse, do começo, como cheguei até ali. Eu resumi meses em minutos. O carro caro demais,
As notas de restaurante, o detetive, as transferências suspeitas, a campanha discreta para me pintar como louca e, por fim, o documento falso. Enquanto eu falava, sentia o peso dessas palavras não só na mesa, mas no peito da minha filha, que ouvia tudo como se cada frase fosse um tijolo caindo na própria cabeça. Me diz, sinceramente, você preferiria uma mentira confortável ou uma verdade que te arromba por dentro, mas te salva? Quando o perito finalmente levantou os olhos, eu já sabia a resposta antes dele abrir a boca. Ele foi direto. A assinatura apresentava indícios fortes de falsificação, o padrão de traço não batia, a data era incompatível com os registros do fórum e o número de processo rabiscado no canto não correspondia a nada existente no sistema. O tabelião levou a mão à testa, murmurando que tinha sido enganado também. Bruno, por sua vez, optou pela rota mais previsível, negar até a última gota. Ele disse que devia ter havido algum erro interno, que a empresa de advocacia que o assessorava podia ter se confundido, que em momento nenhum teve a intenção de cometer crime. Usou todas aquelas palavras que executivos adoram: ruído, falha de comunicação, mal-entendido, como se elas pudessem apagar o carimbo de falsificação que já estava mentalmente cravado na testa dele. Eu, ouvindo aquele discurso, senti uma mistura de náusea e alívio. Náusea pela cara de pau, alívio por finalmente não ser só a paranoica da família, dizendo que tem algo errado. Foi quando Martinez mudou o tom. Sentou-se à frente de Bruno, apoiou os cotovelos na mesa e falou baixo, sem ameaças explícitas, apenas com fatos. Uso de documento falso, tentativa de obter vantagem sobre idosa, possíveis desvios de valores da empresa onde ele trabalhava, citou artigos de lei com uma calma que doía mais do que grito. A certa altura comentou que, se ele colaborasse, poderia diminuir um pouco o tamanho do buraco. Eu vi nos olhos de Bruno o momento em que a ficha caiu. Ele não estava mais num teatrinho doméstico onde me chamava de confusa e saía como um genro preocupado. Agora havia um delegado, um perito, um servidor de cartório como testemunha e um gravador ligado. A máscara social dele, a de executivo bem-sucedido, começou a rachar de um jeito que nem a melhor terapia de imagem salvaria. Você já viu alguém entender em segundos que perdeu o próprio personagem? É quase cruel de assistir. A primeira confissão saiu torta, com ele dizendo que talvez tivesse autorizado algumas movimentações para cobrir um rombo momentâneo de caixa que pretendia repor tudo. Martinez pediu o número. Ele tentou desviar, falou em algumas dezenas, até que o delegado encostou a caneta no papel e disse: "Eu vou escrever aqui o que o senhor mandar, mas se depois a perícia mostrar algo maior, fica feio para o senhor." Foi aí que o número finalmente saiu: R$ 87 mil. 87 mil. Eu repeti o valor em silêncio, sentindo como se cada zero fosse um tapa na cara da minha filha. Dinheiro tirado de clientes, desviado, transformado em carro, relógio, motel, jantar. Sara tapou a boca com a mão, como se o próprio corpo quisesse impedir um grito de escapar. Ali, naquele número, o casamento dela acabou de vez, mesmo que o papel de divórcio ainda fosse demorar meses para existir. E eu te pergunto, como é que a gente consola uma filha quando a vida dela desaba por causa de escolhas que não são dela? Depois da confissão, o resto foi quase automático. Martinez leu os direitos, pediu que Bruno se levantasse e os investigadores se aproximaram com as algemas. Ele ainda tentou olhar para mim, como se eu pudesse, de alguma forma, interceder, resgatar aquele genro bonzinho que existia só na fantasia que ele mesmo construiu. Eu olhei de volta, firme, e disse apenas: "Você escolheu esse caminho quando achou que eu era fácil de empurrar para um depósito de idosos." Quando a porta da minha sala bateu atrás dele, levando juntos o perfume caro e a pose de vencedor, o silêncio que ficou não foi de alívio imediato. Foi um vazio pesado,
ocupado apenas pelo choro da minha filha e pelo som distante da TV da vizinha passando alguma novela, onde, ironicamente, traição também rendia capítulos. O tabelião pálido se despediu rapidamente, prometendo colaborar com a investigação. Eu sabia que, daquela tarde em diante, meu endereço ia virar assunto no grupo de moradores do condomínio inteiro. As horas seguintes foram um borrão de depoimentos, papéis, termos de apreensão. Levaram o notebook de Bruno, algumas pastas que ele mantinha na casa para trabalhar em paz e o próprio documento falso agora lacrado como prova. Quando finalmente a porta se fechou e a polícia foi embora, a casa pareceu maior e mais vazia ao mesmo tempo. A luz do fim de tarde batia nas minhas plantas com uma ironia quase poética. Lá fora, tudo igual. Aqui dentro, nada mais no lugar. Naquela noite, Sara dormiu no quarto de hóspedes encolhida sobre um cobertor que eu mesma dobrei há anos, na época em que achava que ele seria usado por netos em visita. Ela chorou até a exaustão. Sem grito, só aquele soluço mudo que corta mais que choro escandaloso. Eu sentei na beira da cama, passei a mão nos cabelos dela, como fazia quando ela era pequena, e tive que engolir o impulso de dizer eu avisei. Você já precisou engolir uma frase dessas para não destruir de vez alguém que você ama? Nos dias seguintes, o mundo veio bater à nossa porta em forma de telefone tocando, mensagens no WhatsApp, colegas de trabalho perguntando se era verdade. Bruno, na delegacia, começou a confirmar mais coisa do que eu mesma sabia, tentando negociar pena menor. Lá longe, a empresa dele correu para se afastar do escândalo, como todas fazem, fingindo surpresa com o que provavelmente já desconfiava. A notícia vazou para o bairro mais rápido do que documento falso circula em grupo de advogado picareta. Eu desci na padaria e senti os olhares, os cochichos, as perguntas enviesadas. Alguns vinham com falsa solidariedade, outros com aquela curiosidade que só existe para ter história para contar no almoço de domingo. Se você estivesse no meu lugar, encararia tudo de cabeça erguida ou se trancaria em casa com medo dos comentários? Foi aí que eu tomei uma decisão silenciosa. Sara não ia voltar para o apartamento deles, nem que fosse para buscar umas coisas. Combinei com uma amiga dela de confiança, organizamos tudo por mensagem e em poucas horas as roupas essenciais, documentos e lembranças que ela quis salvar estavam encaixotadas e já aqui em casa. O resto, móveis, eletrodomésticos, presentes de casamento, ficaria para a justiça resolver depois. Eu não ia deixar minha filha voltar para o cenário do crime emocional que fizeram com ela. Na terceira noite, depois da prisão do Bruno, quando o barulho do portão do meu sobrado já tinha voltado a ser só barulho de portão, eu sentei na varanda com uma xícara de chá e uma sensação estranha de suspensão. A guerra parecia por um instante ter acabado. Genro preso, golpe frustrado, casa preservada. Filha a salvo dentro do meu território. O que eu ainda não sabia é que a paz que eu sentia era só o intervalo entre atos de uma peça muito mais longa. Porque 3 dias depois que a campainha voltou a tocar, e eu fui atender pensando que era só mais um vizinho curioso com cara de novela, em vez disso, dei de cara com uma moça magra, o cabelo preso num coqueiro apressado, os olhos fundos de quem não dorme há dias e um menino pequeno grudado na perna dela. Ele me encarou, apontou para dentro da minha casa e perguntou com a naturalidade cruel das crianças: aqui que o meu pai morava? Meu estômago gelou antes da cabeça entender. O menino tinha uns 4 anos. Pele clarinha, um cacho rebelde caindo na testa e um jeito de franzir a sobrancelha que eu já tinha visto no espelho do Bruno. A moça respirou fundo, juntou coragem num gole só e soltou, quase num sussurro: Dona Helena, eu sou Amanda, Amanda do escritório do Bruno. Esse nome entrou na minha casa como faca. Amanda. A colega dos almoços longos, das notas de motel, dos prints que o detetive Kowalski me mandava às escondidas.
Antes que eu pudesse responder, ouvi passos atrás de mim. Sara veio ver quem era, enxugando as mãos no pano de prato, ainda com o rosto inchado dos últimos dias. Quando o menino olhou para ela e disse: "Você é a moça da foto com meu pai?", o chão entre nós três simplesmente rachou. Por alguns segundos ninguém falou nada. O silêncio pesou tanto que eu quase pude ouvir o coração da minha filha batendo, acelerado, no corredor. Amanda baixou os olhos, apertou o ombro do menino e arrematou: "Esse é o Tyler, filho do Bruno." A palavra filho ficou flutuando no ar como fumaça de incêndio em apartamento pequeno. Eu poderia ter batido o portão na cara dela naquele momento e não teria juiz no mundo que me condenasse moralmente por isso. Minha filha deu um passo para trás com a mesma expressão de quem levou um tapa que não esperava, até encostar na parede do corredor. Mas aí, o Tyler, sem entender nada do terremoto adulto, soltou a mão da mãe, avançou 2 passos e apontou para as minhas plantas na varanda. "Nossa, mãe, olha o tamanho dessas flores!" Aquele comentário simples me quebrou por dentro de um jeito estranho. Enquanto 2 mulheres adultas se engasgavam com a palavra filho, ele via só flores e um lugar novo. Eu abri o portão, devagar, mais por causa dele do que por causa das 2. E aqui eu te pergunto, você conseguiria odiar completamente alguém com uma criança daquele tamanho agarrada no colo? Eu convidei os 3 a entrar, mesmo sentindo cada músculo do corpo protestar contra a ideia de colocar a amante do meu genro na minha sala. Tyler correu até o tapete, fascinado com tudo, o carrinho de brinquedo na mão, fazendo trilha no chão, como se nada ali estivesse errado. Sara ficou na porta, dura, como se qualquer movimento significasse concordar com aquela realidade que ela não queria nem nomear. Foi Amanda que quebrou o gelo, falando rápido demais, atropelando palavras. Contou que soube da prisão do Bruno pela TV, num plantão nojento que tratava o caso como fofoca de fim de tarde. Disse que passou 2 dias em pânico, com medo de que tudo o que eles fizeram juntos viesse à tona e caísse só no colo dela. E confessou com a voz trêmula que estava ali porque ou eu falo com a senhora ou eu vou presa sem nem ter chance de proteger o meu filho. A frase que me chamou a atenção não foi sobre medo de prisão. Foi tudo o que a gente fez juntos. Eu já sabia de traição, de motel, de carro financiado com dinheiro sujo. O que eu ainda não sabia era o tamanho da sujeira debaixo do tapete. Olhei para ela com uma calma de diretora em reunião de conselho e disse: "Se você quer mesmo proteger esse menino, começa me contando a verdade inteira. Doa em quem doer." Fomos para a cozinha, porque grandes decisões de família sempre acabam acontecendo ali, entre um bule de café e uma pia cheia de prato. Tyler ficou na sala hipnotizado por um desenho qualquer na TV, com o som baixo. Amanda sentou à mesa, as mãos tremendo, e começou a desmontar, pedaço por pedaço, a versão bonitinha que eu tinha do Bruno como um mero ladrãozinho de empresa. Ela contou que o romance com Bruno tinha começado como começam quase todos os romances covardes: café depois do expediente, mensagem no WhatsApp dizendo "ninguém te entende como eu", motéis em dias de reunião de equipe. No meio disso, ele apresentou a ela um negócio paralelo, uma consultoria imobiliária onde, segundo ele, o dinheiro entrava fácil demais para ser ignorado. No começo, parecia só um extra informal. Depois, virou esquema. O esquema, ela explicou, era um mosaico de fraudes que envolvia imóveis de periferia, terrenos em nome de laranjas, financiamentos em bancos diferentes, usavam dados de clientes da própria empresa, falsificavam comprovante de renda, inchavam o valor de mercado, faziam financiamento, repassavam o imóvel por baixo do pano e ficavam com a diferença. Quando ela falou: "Semana retrasada, a gente chegou no 18º imóvel", eu senti um arrepio subir pela coluna. 18 imóveis. Não era mais coisa de genro sem vergonha. Era a operação criminosa de gente grande. Amanda mencionou, quase sussurrando, que havia gente de cartório, funcionário de banco e até advogado envolvido.
Alguns recebiam em dinheiro vivo, outros em depósito parcelado, sempre espalhado, sempre em nome de terceiros. E no meio disso tudo, Bruno era um maestro sorridente, equilibrando a vida de marido, amante e ladrão com a mesma mão que assinava a proposta de financiamento. Eu perguntei como ela podia saber de tudo aquilo e ainda assim continuar ao lado dele. Ela baixou a cabeça e soltou uma verdade incômoda: que ficar com Bruno tinha sido ao mesmo tempo ilusão de amor e medo. Amor, porque ele prometia um futuro onde ela e o filho teriam tudo o que nunca tiveram. Medo, porque ele guardava cópias de tudo, de contratos a conversas comprometedoras, num notebook e numa pasta que ele chamava de seguro. Se algum dia alguém traísse, ele arrastava todo mundo junto. Você já ficou presa num relacionamento, não por paixão, mas por chantagem emocional e financeira? Foi aí que ela falou da parte que, até então, eu não fazia ideia: as chantagens. Disse que Bruno tinha acesso a dados sigilosos de clientes, renda, dívidas, problemas judiciais, e usava isso para pressionar alguns deles a entrar em negócios ruins. Se alguém ameaçava denunciá-lo, ele mandava prints, gravações, informações que ninguém ia querer ver exposta em rede social ou num processo. O tom dela deixava claro: ele não era só ladrão, era predador. Enquanto Amanda falava, eu não conseguia tirar os olhos do corredor onde a ponta do pé do Tyler aparecia de vez em quando, balançando ao ritmo de algum desenho. A ideia daquele menino crescido no meio de tanta sujeira me dava uma sensação física de enjoo. Ao mesmo tempo, eu sabia que aquela mulher na minha frente não era só vítima. Tinha assinado coisas, recebido dinheiro, participado ativamente. Era cúmplice, sim. Mas também era a única testemunha viva ali, em liberdade, capaz de desmontar a rede inteira. Eu fiz dentro de mim um cálculo que nenhuma planilha de Excel alcança. De um lado, a vontade de ver Amanda pagando por cada lágrima que minha filha derramou, por cada mentira, por cada motel e por cada imóvel fraudado. Do outro, a chance real de usar essa mesma mulher como peça-chave para quebrar um esquema que esmagou não só a nossa família, mas dezenas de famílias de clientes enganados. E aqui eu quero saber de você. Na minha posição, você escolheria vingança rápida ou justiça estratégica? Quando voltei a falar, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Disse a Amanda que se ela ficasse quieta, ia ser engolida junto com o resto quando a investigação avançasse, porque eu ia entregar tudo o que eu tinha à polícia, com ou sem a ajuda dela. Mas se ela topasse cooperar de verdade, contar nomes, datas, valores, entregar documentos e senhas que só ela conhecia, talvez houvesse alguma chance de negociar uma pena menor e, principalmente, garantir uma proteção mínima para o Tyler. Amanda me olhou como quem olha para um juiz de vara de família e de execução penal ao mesmo tempo. Os olhos encheram d'água, mas não de drama vazio. Era medo cru. Ela perguntou se eu realmente acreditava que polícia, Ministério Público, juiz e o diabo a quatro iam se importar com o fato de ela ter um filho pequeno. Eu respondi com a honestidade que ela não estava acostumada a ouvir. Não tanto quanto você imagina. Mas eles se importam com provas, e pelo que você me contou, você é um cofre ambulante de prova. Peguei o celular de novo, o mesmo que eu tinha usado para chamar o delegado da outra vez. Meu dedo pairou sobre o contato do Martínez enquanto eu encarava aquela mulher que foi amante do meu genro, cúmplice dele, e agora se agarrava à cadeira da minha cozinha como última boia num mar que ela mesma ajudou a agitar. Tyler apareceu na porta, segurando o carrinho, e perguntou inocente: "A gente vai embora já, mãe?" Naquele segundo, eu entendi que, qualquer que fosse a decisão, ela ia mudar não só a vida da Amanda e do Bruno, mas principalmente a daquele menino que ainda confundia justiça com polícia de desenho animado. Respirei fundo, apertei o nome delegado Martínez na tela e o telefone começou a chamar.
Do lado de fora, ao mesmo tempo, ouvi o barulho inconfundível de vários carros parando de uma vez na rua e vozes se acumulando no portão, junto com o estalo metálico de um microfone sendo testado. Os carros na rua foram parando em fila desordenada, como se minha casa tivesse virado cruzamento de novela policial de uma hora para outra. Enquanto o telefone chamava na mão, eu ouvia portas batendo, gente falando alto, testando, som, de microfone que não combinava em nada com o cheiro de alho refogado que ainda vinha da minha cozinha. Quando o delegado Martínez atendeu, já me perguntou direto: "Eles já chegaram aí também, dona Helena?" Abri o portão e vi tudo ao mesmo tempo. Viatura da Polícia Civil, carro discreto da Polícia Federal, 2 equipes de TV, repórteres com maquiagem derretendo no calor e vizinhos fingindo que estavam só passeando com o cachorro. Aquele pedaço tranquilo de rua residencial de repente parecia esquina de manifestação. Você já se sentiu personagem de uma história que não escolheu viver, com câmera apontada para o seu portão? É uma sensação quase indecente. Amanda congelou na cadeira quando viu o primeiro microfone se levantar acima do muro, como uma antena farejando sangue. A mão dela foi direto para o braço do Tyler, instintivamente, como se pudesse enfiá-lo de volta para dentro da barriga. Eu só disse uma frase baixa e firme: "Se você correr agora, acaba de vez. Se ficar e falar, pelo menos escolhe como essa história vai ser contada." Levei Tyler pela mão até o quarto de hóspedes, onde a Sarah já estava chorando em pé, sem saber se abraçava o menino, se expulsava a mãe dele ou se fugia do país. Pedi que ela ficasse com ele, botasse um desenho, inventasse qualquer coisa. Diz que é jogo de polícia na rua, nada além disso. Ela me olhou com uma dor que eu não desejo nem para quem me fez mal, mas assentiu. Na sala, sentei Amanda na cabeceira da mesa, o lugar onde eu costumava fazer reunião de conselho de classe, e deixei as cadeiras do lado para o delegado Martínez e para o agente da PF que veio com ele. O clima não era mais de drama familiar, era de depoimento formal, mesmo sem gravador oficial ainda ter sido pousado na mesa. Eu via na postura deles aquele misto de pragmatismo e urgência. Se a gente não agisse rápido, o caso seria engolido pela curiosidade pública antes de virar justiça. Amanda começou falando baixo, quase num fio de voz, mas logo a necessidade de despejar tudo tomou conta. Ela repetiu o que tinha me contado na cozinha, agora com mais detalhes. Datas, nomes de laranjas, valores aproximados, a sequência dos 18 imóveis, banco por banco, cartório por cartório. Quando falou de e-mails guardados, planilhas escondidas numa pasta sem nome no notebook do Bruno, o agente da PF se inclinou para frente como o cachorro que sente cheiro de ossos antigos. Martínez explicou, sem rodeio, que colaboração não era milagre. Ela responderia pelos crimes, mas dizer a verdade e ajudar a desmontar a quadrilha podia significar a diferença entre muitos anos trancada e uma pena negociada. Falou de acordo com o Ministério Público Federal, de proteção mínima para testemunha e de como a justiça olha diferente para quem ajuda a limpar a sujeira que ajudou a fazer. Eu fiquei observando Amanda digerir aquilo, vendo nos olhos dela a batalha entre orgulho, medo e instinto de mãe. Quando ela finalmente disse: "Eu topo colaborar", não foi heroísmo, foi desespero lúcido. Pediu que deixassem claro em qualquer acordo que o Tyler não poderia ser levado para abrigo, que alguém precisaria cuidar dele de verdade, não só guardar como se guarda a caixa em depósito. Martínez olhou para mim e para Sarah, lá do corredor, e perguntou sem palavras: "Vocês vão aguentar isso?" Senti o peso da pergunta no corpo inteiro antes de responder que sim. A casa, em poucas horas, virou algo entre escritório improvisado e central de crise. Agentes da PF espalharam-se pela sala, fotografando documentos, recolhendo pastas antigas do Bruno, desmontando a mesa onde eu montava presépio no Natal para procurar pendrive escondido.
A mesa de jantar ganhou quadro branco encostado, com setas ligando nomes e imóveis, um mapa do Brasil rabiscado indicando cidades onde a quadrilha já tinha passado. Se você visse, diria que era a cena de série policial, mas o cheiro de café passado na hora entregava que aquilo era a vida real. Do lado de fora, a imprensa montava acampamento. Falavam em escândalo imobiliário envolvendo família tradicional da Zona Norte, como se a palavra tradicional acrescentasse tempero à desgraça. Eu sabia que, se não falasse, iam inventar história em cima da nossa dor, recheadas de boato. Então, num dado momento, pedi ao delegado 5 minutos no portão. Saí, fechei o portão atrás de mim e as luzes caíram em cima do meu rosto como o sol de meio-dia. Um repórter enfiou o microfone por entre as grades, perguntando se era verdade que meu genro tinha tentado me internar à força para ficar com a casa. Eu respondi com cuidado, escolhendo cada palavra como quem escolhe remédio forte. Disse que sim, que houve tentativa de golpe, que eu tinha provas, que confiei na polícia e na justiça e que não ia me calar para proteger a reputação de ninguém. Falei de forma dura, mas não fiz discurso de novela. Só acrescentei quando perguntaram sobre o Tyler: tem uma criança inocente no meio disso tudo, e é por ele que eu não vou deixar esse caso morrer em gaveta. Senti os flashes se acalmarem um pouco, como se por um instante alguém ali lembrasse que crime de colarinho branco também deixa órfão emocional. Se você estivesse ouvindo minha fala pela TV, você teria me achado fria demais? Ou só tão cansada quanto parecia? Os meses seguintes foram um desfile de audiências, idas ao fórum, idas à sede da PF, assinatura de depoimentos e revisões de planilhas. Amanda, orientada por uma defensora pública experiente, virou peça central na denúncia. Seu nome apareceu como ré, mas também como colaboradora, detalhando a rede de corrupção que ligava funcionários de banco, despachantes e um advogado cujo currículo parecia honesto demais para caber em tanta sujeira. Eu acompanhava tudo, presente em cada oitiva que envolvia meu genro, como se vigiasse o desmonte meticuloso de uma bomba que quase explodiu dentro da minha sala. No dia da sentença da Amanda, o Fórum Federal estava mais cheio do que fila de lotérica em dia de pagamento. Ela entrou escoltada, mais magra, o cabelo preso num rabo simples, sem maquiagem, olhos fixos num ponto qualquer da parede. O juiz leu, em voz monótona, a lista de crimes, a importância da colaboração e, por fim, a decisão. Pena de 3 anos, dos quais 18 meses cumpridos em regime semiaberto numa colônia penal feminina, o restante convertido em prestação de serviços e uso de tornozeleira depois. Tyler não foi a essa audiência. Ele ficou em casa montando quebra-cabeça com a Sarah, achando que a mãe estava resolvendo um problema de adulto. Depois, quando chegou a hora dela se apresentar na unidade prisional, eu fui junto, segurando a mão dela num gesto que teria sido impensável meses antes. Não a perdoei ali, naquele portão de ferro, mas decidi que o ódio sozinho não era suficiente para proteger uma criança. E eu te pergunto, você levaria um filho para visitar a mãe numa cadeia ou tentaria apagar essa parte da história dele da memória? Com Amanda presa e Bruno aguardando o julgamento em outra unidade, o foco do Estado se voltou para o Tyler. Assistente social, psicóloga do fórum, conselheira tutelar, todo mundo veio à minha casa fazer pergunta, olhar quartos, medir olhar de afeto. O laudo foi claro. O menino estava bem ali, com rotina, escola, comida, cuidado, afeto. Tirar ele dali só para seguir protocolo seria tortura com nome bonito. A guarda provisória saiu para mim e para Sarah, e meses depois virou guarda formal. A casa se reorganizou ao redor daquele corpo pequeno e inquieto.
A cadeira vazia do Bruno na mesa virou espaço para os desenhos do Tyler, que vivia rabiscando casas com jardim grande e uma senhora de cabelo branco regando plantas. Ele começou a me chamar de Vó Helena, sem perceber. Me chamava a Sara de Sá, um meio caminho entre tia e mãe. De noite, quando ele dormia, às vezes eu fechava a porta do quarto devagar e pensava: olha a família que o crime me deixou de herança. Nossa sala de guerra, com quadro branco e pilhas de papel, aos poucos foi perdendo o clima de operação emergencial e ganhando outro significado. Passamos a receber, de vez em quando, vítimas do esquema do Bruno. Gente que descobriu ter assinado contratos que não entendia, idosos enganados em financiamentos, casais endividados até o pescoço. Eu ajudava alguns a organizar documentos, a entender cartas de banco, a procurar a defensoria. Era exaustivo, mas me dava um estranho tipo de paz. Você já sentiu que transformar sua dor em serviço para os outros é a única forma de não enlouquecer? As noites continuavam difíceis. Sara começou o processo de divórcio, enfrentando advogados que tentavam pintar o Bruno como um bom rapaz que errou sob pressão. Tyler às vezes acordava chorando, chamando pela mãe, e eu sentava na beira da cama explicando com palavras simples que ela estava pagando uma coisa errada que fez, mas que continuava amando ele. Entre uma explicação e outra, eu conversava baixinho com o retrato do meu falecido marido na estante, perguntando se ele teria tomado as mesmas decisões. Um ano depois da primeira batida de viatura no meu portão, o barulho da rua naquela mesma hora do fim de tarde parecia qualquer outro. Carro voltando do trabalho, criança jogando bola, vizinha recolhendo roupa do varal. Por dentro, porém, eu sabia que a nossa vida estava tudo menos normal. Tínhamos Amanda cumprindo pena e estudando contabilidade oferecida na própria colônia penal, Tyler crescendo no meio de boletins de ocorrência e plantas de jardim, e uma pilha de processos ainda tramitando com o nome do Bruno no topo. Foi numa dessas tardes aparentemente comuns que o interfone tocou de novo, com um som que para mim nunca mais seria neutro. Atendi esperando ouvir a voz de alguma vizinha ou do rapaz da farmácia, mas do outro lado veio uma voz masculina, formal, dizendo que trazia um envelope registrado do sistema prisional. Desci até o portão com o coração disparado. Recebi o envelope pardo com meu nome escrito à mão e antes mesmo de abrir, já sabia de quem vinha. Dentro havia uma carta longa, escrita em letras firmes e um conjunto de cópias de documentos oficiais com carimbos que eu reconheci como da Justiça Federal. No primeiro parágrafo, Bruno dizia apenas: "Eu sei que sou a última pessoa de quem a senhora quer ouvir, mas preciso contar o que está acontecendo aqui dentro. Se a senhora ainda acredita em justiça, vai entender por que estou escrevendo." A carta do Bruno não era só um pedido de perdão, era um detonador maior do que qualquer sirene que já tinha parado na porta da minha casa. Eu fui abrindo o envelope com o mesmo cuidado com que se mexe num fio desencapado, sabendo que um gesto errado pode te dar choque. O papel cheirava a coisa antiga, mas as palavras ali dentro iam mexer com tudo o que eu achava que sabia sobre justiça. Sentei na mesa da cozinha, a mesma onde eu vi Amanda confessar metade do inferno, e comecei a ler devagar. As primeiras linhas não traziam desculpa, nem "eu errei, me perdoa", traziam descrição fria do que era o presídio, de como é viver num lugar onde o tempo se arrasta e o barulho nunca termina. Ele falava de homens que se achavam vítimas, de outros que se vangloriavam do que fizeram, e de uns poucos que só queriam sobreviver sem enlouquecer. Aos poucos, o tom mudava. Bruno contava que, nas conversas de pátio, começou a reconhecer nomes que eu mesma já tinha visto em capas de processo: juízes, promotores, advogados, servidores, não como vítimas, mas como moeda de troca. Gente que aparecia em frases sussurradas: "Fulano resolve condenação", "Ciclano some com processo", "Beltrano vende sentença melhor que apartamento na planta".
Ele descreveu detalhe por detalhe como foi chamado por um advogado ligado a um desses grupos para ajudar a organizar algumas informações. Na prática, estavam sondando se ele topava apontar quem mais estava envolvido em esquemas de fraude, não só imobiliária, mas também de venda de decisões. Bruno percebeu que seus golpes eram quase amadores perto do que aquela rede fazia há anos, lavando dinheiro e manipulando processos no tapete macio do judiciário. A carta dizia que, quando a Polícia Federal estourou uma conversa dele com esse advogado, chamaram-no para uma sala reservada. Lá, um procurador do Ministério Público Federal colocou na mesa duas coisas: o dossiê que eu tinha levado meses para montar e um calhamaço com a lista de 14 nomes de autoridades sob investigação. Seu caso foi o fósforo, escreveram. Agora nós queremos o resto da caixa. Bruno admitia, sem floreio, que aceitou colaborar primeiro por puro instinto de autopreservação. Falaram em delação premiada, em redução de pena, em possibilidade de progressão mais rápida de regime. Ele topou, claro. Um homem que passou a vida tentando burlar a regra não vira santo do dia para a noite. Mas ao longo da carta, dava para sentir que algo tinha virado chave lá dentro. Ele falava do Tyler. Dizia que cada vez que assinava um termo de depoimento, pensava no filho, no dia em que o menino fosse grande o suficiente para pesquisar o próprio sobrenome no Google. O que ele vai encontrar primeiro? Um ladrão que destruiu famílias ou um homem que, tarde demais, ajudou a derrubar gente ainda pior do que ele? Me diz você. Isso muda alguma coisa no crime ou só muda o jeito que a gente engole a história? No meio da carta, preso com um clipe enferrujado, veio um pacote de cópias oficiais. Havia trechos do acordo de colaboração, ofícios da PF e do MPF e um despacho seco de um órgão federal que eu nunca tinha ouvido falar detalhadamente, autorizando o pagamento de recompensa por informação qualificada, no valor de R$750 mil. O beneficiário era Bruno Martins. Logo abaixo, anexado, vinha um termo de cessão de direitos em meu nome, assinado por ele e reconhecido em cartório da própria unidade prisional. Eu segurei aquele papel como quem segura granada sem pino. R$750 mil. Era dinheiro suficiente para comprar um apartamento bom, resolver a vida de Tyler, pagar plano de saúde caro para mim e para Sarah, fazer viagem que eu nunca fiz. Mas era também dinheiro vindo da lama, da boca de um sistema que pagava para alguém denunciar o próprio círculo podre. Você aceitaria esse dinheiro sem engasgar ou jogaria fora para não ter que encarar o espelho depois? Não confiei de cara, claro. Levei tudo ao delegado Martínez, que confirmou com a calma de sempre que programas assim existiam, pouco divulgados, usados em casos grandes de corrupção. Ele disse que meu dossiê tinha sido o pontapé inicial da investigação, mas que a colaboração do Bruno, lá de dentro, que abriu as portas para pegar juiz vendendo sentença, servidor apagando processo e advogado agindo como atravessador. Goste a senhora ou não, ele ajudou a limpar um pedaço do pântano, ele resumiu. Voltei para casa com o peso dos papéis na bolsa e sentei com a Sarah na mesma mesa onde li a carta. Nessa altura, ela já estava oficialmente separada, o divórcio sacramentado num acordo frio de 3 páginas. Ao lado dela estava o David, aquele amigo de infância que reapareceu no meio da confusão oferecendo ajuda com papelada e acabou virando algo mais, com a gentileza paciente de quem não tem pressa para entrar numa casa cheia de entulho emocional. Mostrei a eles os documentos, expliquei o que significava aquele dinheiro e ouvi o silêncio dos dois estalar entre nós. Sarah disse que não queria 1 centavo vindo do Bruno, que aquilo parecia prêmio por destruição. David, mais pragmático, perguntou o que a gente poderia fazer com esse dinheiro além de consumir. Tem uma diferença grande entre gastar e transformar, dona Helena. Eu olhei para os dois e senti que tinha diante de mim de novo aquele dilema antigo: vingança ou construção? Passei a noite em claro, andando da sala para a varanda, ouvindo a respiração pesada do Tyler dormindo no quarto ao lado. Pensei em viagens, em segurança financeira,
em plano de saúde top, em reforma da casa. Pensei também nos idosos enganados que passaram pela minha sala, nas famílias arrebentadas por fraude de gente de terno, nas mães que me ligaram porque lembravam da reportagem sobre a aposentada que desmontou um golpe. Pelas 4 da manhã, olhando meu jardim maltratado pelo inverno, eu soube a resposta. Quando o dia clareou, chamei os 3, Sarah, David e Tyler, ainda de pijama com desenho de dinossauro. Contei com palavras simples que esse dinheiro não ia ser para nós ficar ricos, mas para ajudar a gente como a gente a não ser esmagada por filho da mãe igual o Bruno. Propus criar uma coisa nova, um instituto, uma casa de ajuda, um lugar onde dossiês como o meu não dependessem da teimosia de uma idosa isolada, mas tivesse equipe, advogado, psicólogo, gente treinada. Se eu só usar isso aqui para pintar parede, eu traio tudo o que vivi. Nos meses seguintes, troquei fila de banco por fila em cartório e reunião com o contador. Nasceu, no papel e depois na porta cá de causa, o Instituto Raiz Justa. Nome escolhido numa conversa em que o Tyler, desenhando uma árvore, disse: "As raízes que seguram a casa são as mais importantes." Eu fiquei como presidente honorária, Sarah e David como diretores executivos, e deixamos um espaço já reservado para Amanda, quando saísse, trabalhar como educadora financeira para gente que nunca ninguém ensinou a lidar com dinheiro sem ser no sufoco. A antiga sala de guerra virou escritório de verdade. O quadro branco ganhou logo, missão, metas. A mesa de jantar agora tinha computador, pilha de formulários e uma cafeteira que parecia pulmão do lugar. Começamos pequenos, ajudando idosos a entender contratos, orientando vítimas de golpe a buscar defensoria, acompanhando alguns processos que nasceram dos escombros da operação em que o Bruno colaborou. Se você estivesse vendo isso de fora, diria que era exagero para uma aposentada de escola pública ou entenderia a necessidade de fazer algo com aquela dor organizada? A imprensa, claro, não perdeu chance. Veio de novo, agora com uma narrativa diferente. Idosa que desmascarou o genro cria instituto para vítimas de fraude. Eu aceitei dar uma entrevista, dessa vez já de pé na porta do instituto, com o logo desenhado pelo Tyler numa placa simples. Disse que a justiça que eu queria não era só algema e sentença, era também gente não perdendo a casa por causa de assinatura enganada. Era a avó não sendo trancada em asilo para liberar imóvel. Enquanto isso, do lado de dentro dos processos, a operação da PF ganhou nome pomposo, Operação Jardim Limpo, ironicamente, e estampou manchete: 14 pessoas denunciadas, entre juízes, advogados e servidores. Martínez me ligou um dia só para dizer que a denúncia tinha sido recebida e que, em depoimento, um dos investigados mencionou aquela senhora que não aceitou assinar a curatela. Eu ri sozinha depois, pensando em como é que meu ato de teimosia virara gancho de operação federal. Bruno continuava preso, mas as cartas dele mudaram de tom. Já não eram justificativas, eram relatos de estudo, de curso de auxiliar jurídico da biblioteca do presídio, de atendimento a outros detentos que não sabiam nem o que estava escrito na própria sentença. Ele nunca pediu para voltar para a nossa vida. Falava só em tentar ser um pai que o Tyler não tivesse vergonha de conhecer um dia. E olha, por mais que eu advertisse o meu coração, algumas dessas linhas encontravam brecha para entrar. O instituto crescia devagar, como plantas que eu mesma replantava em vasos maiores. Começamos a firmar parcerias com universidades, trazer estagiários de direito para atender casos simples, montar cartilhas de prevenção distribuídas em posto de saúde e igreja de bairro. Eu dava palestras, coisa que fazia a vida inteira em escola, mas agora com um assunto que vinha encharcado da minha própria história. Perguntava às vezes para a plateia quem aqui já foi tratado como louco ou exagerado só porque percebeu uma injustiça antes dos outros.
Numa tarde aparentemente comum em que Sara revisava um projeto de palestra e David cuidava de orçamento numa planilha, o telefone fixo do instituto tocou. Atendi, com a rotina de sempre, já pronta para ouvir alguma história de boleto suspeito, mas do outro lado estava uma voz formal, identificando-se como da Vara de Execuções Penais. Dona Helena, ligamos para informar que o Sr. Bruno Martins teve progressão de regime concedida e fez um pedido específico relacionado ao Instituto Raiz Justa e ao menor Tyler, disse a voz. Quando a funcionária da Vara de Execuções Penais pronunciou o nome Bruno Martins, senti o corpo inteiro enrijecer como quando a gente escuta barulho na porta tarde da noite. Ela explicou, com voz neutra, que ele havia conseguido progressão para regime aberto, aquele limbo estranho em que o preso não está livre, mas também não está preso de verdade. Antes que eu perguntasse, ela acrescentou: e ele fez um pedido relacionado ao Instituto Raiz Justa e ao menor Tyler. Desliguei o telefone devagar, como quem fecha a tampa de panela fervendo. Respirei fundo e chamei a Sara e o David para a sala do instituto. Não queria repetir tudo no corredor, com o voluntário passando para lá e para cá. Eles chegaram rápido, Sara ainda segurava uma caneca de café e David vinha com um maço de papéis na mão, mas os dois pararam assim que viram minha expressão. Expliquei a ligação sem dramatizar, mas cada palavra parecia martelada na parede. Tyler, que brincava no cantinho com carrinhos coloridos, nem percebeu o peso do que eu dizia. Sara ficou branca, depois vermelha, depois branca de novo. David soltou aquele suspiro comprido de quem sabe que vem problema. Você já viveu isso? Aquele instante em que uma notícia puxa o chão debaixo dos seus pés, mesmo quando você achava que ele já tinha desabado todo? Durante 1 minuto inteiro, ninguém falou nada. Depois, Sara soltou um não seco, do fundo da garganta, como quem recusa remédio amargo sem precisar ler a bula. Ela disse que não estava pronta para ver o Bruno em regime nenhum, nem aberto, nem fechado, nem trancado em peneirar, para falar a verdade. Eu entendi. A ferida dela podia ter cicatrizado por fora, mas por dentro ainda pulsava. David, mais calmo, perguntou qual era exatamente o pedido dele. Liguei de volta à vara, anotei as informações e quando terminei a ligação, meus dedos tremiam mais do que eu queria admitir. O pedido era simples e devastador. Bruno queria autorização para participar de um programa de trabalho externo exatamente no nosso instituto e pediu por escrito um encontro comigo antes de qualquer decisão. Por alguns segundos eu perdi o ar. Parecia deboche, parecia provocação, parecia tentativa de reeditar o teatro do passado. Mas havia outra possibilidade, escondida por baixo do escândalo. Talvez fosse só a última chance dele provar ao Tyler que o pai que destruiu tanta coisa também estava tentando reconstruir alguma. É difícil admitir isso em voz alta, mas a verdade é que a maternidade, a avosidade, te amolecem num lugar que você não controla. Tyler apareceu na porta da sala, segurando um desenho recém-feito. Era uma casa grande, com teto azul e uma árvore maior que tudo. No meio, 3 bonequinhos, eu, Sara e ele. Nenhum traço representava o Bruno. Quando vi aquele papel, senti a faca virar dentro de mim, não por falta do Bruno, mas pelo tamanho do buraco que ele mesmo cavou no coração do próprio filho. E aí vem a pergunta que martelou a minha cabeça: será que trazer o Bruno para perto ajudaria esse menino ou destruiria o pouco que ele já conseguiu reconstruir? Decidi marcar a reunião. O encontro seria numa sala neutra da vara, nada de abraços, nada de emoção. Cheguei cedo, com aquela pulseira leve que Tyler tinha feito para mim com miçangas, como se pudesse me proteger de alguma coisa. A sala era gelada, paredes cinzas, mesa de fórmica, ar-condicionado fazendo barulho de idade. Quando o Bruno entrou, parecia menor do que lembrava, não fisicamente, mas na alma. Ele cumprimentou o oficial,
Depois olhou para mim com um respeito que antes nunca existiu. A voz saiu baixa, sem aquele charme ensaiado que tanto enganou a minha filha. Ele disse que tinha passado meses estudando dentro da prisão, fazendo cursos, ajudando os detentos analfabetos a entender processo. Falou que queria continuar esse trabalho no instituto porque, talvez, fosse a única maneira de ensinar o Tyler que o pai dele podia ser outra coisa. Eu não interrompi. Deixei ele falar até o fim, como já tinha deixado outras vezes no passado, mas agora eu tinha as rédeas. Perguntei se ele entendia que trabalhar no instituto não seria desculpa nem redenção automática, que ele estaria sendo observado, avaliado, acompanhado por psicólogos, advogados e gente que não se iludia fácil. Ele respondeu que sim. E pela primeira vez eu acreditei. Ou pelo menos quis acreditar. Quando saí da sala, não conseguia decidir se estava aliviada ou aterrorizada. Tinha uma parte de mim, a parte professora, que enxergava potencial naquele homem quebrado. Mas tinha outra parte, a mãe, que queria proteger a Sarah e o Tyler de qualquer sombra do passado. Corri para o banheiro mais próximo e me olhei no espelho. Eu estava envelhecida, mas não derrotada. Lembrei das minhas próprias palavras meses antes. Justiça, não vingança. Voltei para casa e encontrei o Tyler no quintal, plantando sementes num potinho de gelo reaproveitado. Ele olhou para mim com aquele sorriso torto e disse: "Vó, tô plantando flor para quando a primavera chegar." Sentia que ele dizia aquilo para mim também, do jeito intuitivo das crianças que entendem mais do que demonstram. Sentei ao lado dele e perguntei: "E você acha que ela chega mesmo?" Ele respondeu: "Se a gente cuidar, chega." Aquela resposta ecoou como aviso. Talvez fosse isso. Cuidar do que está vivo, não apenas enterrar o morto. Chamei a Sarah e o David para uma nova conversa. Expliquei tudo, inclusive o que Bruno tinha dito. Sarah chorou de novo, não por amor ao Bruno, mas pelo medo de que o Tyler voltasse a sofrer. David segurou a mão dela e me olhou como quem diz: "A senhora decide, nós seguimos." Era estranho ser, aos 60 e tantos anos, o eixo emocional de 3 vidas. No fim, combinamos que a decisão final seria tomada depois de ouvir uma profissional. Marquei com a psicóloga que acompanhava o Tyler desde o início. Ela ouviu tudo, anotou, cruzou as pernas e soltou uma frase que ficou ecoando por dias. Às vezes, a verdade controlada dói menos do que a mentira eterna. Segundo ela, o Tyler precisava saber que o pai existia, não como um monstro, mas como alguém tentando fazer certo agora. Isso poderia, a longo prazo, evitar fantasias destruidoras. Eu saí da consulta percebendo que a vida nem sempre te deixa escolher entre o certo e o errado. Às vezes, a única escolha possível é entre o suportável e o inevitável. Respirei fundo, sentei na minha varanda olhando minhas rosas renascerem depois do inverno e fiz o que sempre fiz quando a vida me empurrava para o abismo. Decidi com calma. Liguei para o delegado Martinez e dei minha resposta. Sim, Bruno poderia trabalhar no instituto, mas sob vigilância integral. Quando desliguei, senti um peso sair e outro entrar. Um peso novo, desses que exigem vigilância, estrutura, paciência e um coração que não pode falhar. O sol já ia embora quando eu ouvi o portão bater e vi Tyler correndo até mim, com os braços abertos, gritando: "Vó, adivinha quem eu quero ver um dia?" Eu segurei o rosto dele entre as minhas mãos e respondi, antes mesmo de pensar: "Depende, meu filho. Depende." Ele sorriu, mas antes que eu pudesse perguntar o que isso queria dizer, o interfone tocou de novo. Aquele toque que virou prenúncio na minha vida. Atendi com calma e a voz do porteiro soou trêmula, estranhamente trêmula. "Dona Helena, tem alguém aqui no portão
Diz que é urgente e diz que é da família do juiz que caiu na operação. Quando desci até o portão para atender a família do juiz que caiu na operação, confesso que preparei o espírito para qualquer coisa: ameaça, reclamação, chantagem velada. Mas o que eu encontrei foi uma senhora magra, bem vestida, com expressão devastada e um envelope nas mãos. Ela se apresentou como irmã do juiz afastado. A voz dela tremia, mas não havia raiva. Havia a vergonha. Ela pediu 5 minutos, e eu, por algum motivo que ainda não sei explicar, deixei. Entramos na varanda, e ela me contou que o irmão, preso em medida cautelar, tinha mencionado o meu nome 2 vezes, uma com rancor, outra com admiração. Ele disse que se tivesse tido metade da coragem da senhora, não teria se deixado corromper. Ela soltou com lágrimas discretas. Aquilo caiu em mim como pedra, não porque eu quisesse elogio, mas porque percebi que até monstros têm rachaduras internas que a gente nunca vê. Ela me entregou o envelope. Documentos, anotações do irmão, cópias de decisões e rastros de outras fraudes que ele próprio tinha escondido ao longo dos anos. Disse que queria que isso fosse para a Polícia Federal, mas não queria levar ela mesma. Tive minha vida inteira amarrada ao nome dele, agora eu só quero sumir. Eu aceitei o envelope e ela foi embora como chegou, leve, discreta, como quem entrega um peso e foge antes que ele caia. Entreguei o material ao Martinez naquele mesmo dia. Ele leu os documentos com o senho franzido de quem engole pimenta. Ali havia prova suficiente para ampliar mais 2 inquéritos, talvez 3. Ele me olhou com aquela mistura de cansaço e respeito. A senhora virou eixo de investigação federal, dona Helena. Isso não é comum. Eu ri, mas por dentro senti o mundo girar. Não era orgulho. Era assombro por ter chegado tão longe sem sair do meu próprio quintal. Enquanto isso, a vida aqui dentro da casa ia se ajeitando devagar. Tyler ganhou rotina de escola, dever de casa, consulta com psicóloga e tardes brincando entre vasos de manjericão e roseiras. Sarah, por sua vez, finalmente começou a respirar sem sentir dor. O divórcio tinha sido duro, mas o namoro com o David, esse homem paciente e inteiro, foi se tornando luz diária, não uma explosão repentina. Eu achei que nunca mais ia confiar em ninguém, aí apareceu ele, com um jeito de quem não quer nada e acaba querendo tudo do jeito certo. A Amanda saiu antes do tempo, progressão por bom comportamento. Estava mais forte, com outro brilho no olhar, o brilho de quem apanhou da vida, sobreviveu e aprendeu a falar só o necessário. Veio direto ao instituto apresentar compromisso formal de trabalho, planilhas de estudo, relatórios que ela mesma queria montar para ensinar mulheres endividadas a se proteger. O Tyler correu até ela sem medo, e eu senti o mundo se reorganizando de um jeito improvável. A primeira vez que levamos o Tyler para visitar o Bruno foi um desses dias que marcam a pele. Ele estava nervoso, mas curioso. Quando viu o pai sentado numa sala simples, de mãos para trás e olhos baixos, ficou parado na porta por 5 segundos eternos. Então, avançou devagar, botou o carrinho de brinquedo sobre a mesa e disse: "Pai, você ainda gosta de mim?" Eu senti o coração rasgar. Bruno chorou, mas não se aproximou. Apenas respondeu: "Eu nunca deixei de gostar. Eu é que fiz as coisas erradas." Aquele encontro mudou alguma coisa fundamental. Não apagou o passado, não limpou a ficha, não transformou Bruno em herói, mas trouxe uma fresta de humanidade onde antes só havia ruína. Tyler saiu segurando minha mão e disse: "Vó, ele parece meio triste, mas acho que ele está tentando." Uma criança não diz isso à toa. Criança sente. E o que ela sente pesa mais que sentença. O Instituto cresceu mais rápido do que eu imaginava. Chegaram parcerias com faculdades, convênios com defensorias, convites para palestras, reportagens, gente pedindo ajuda dos lugares mais improváveis. Um dia, ao abrir a porta do escritório,
encontrei 3 senhoras esperando para conversar, todas enganadas por golpes parecidos com os que quase caíram em cima de mim. A gente viu a senhora na televisão, disseram, e pensamos, se essa mulher conseguiu enfrentar isso tudo sozinha, talvez a gente consiga junto com ela. A presença do Bruno no instituto, quando finalmente liberada, foi mais controlada que a entrada de preso em sala de audiência. Ele digitava relatórios, organizava documentos, revisava contratos de vítimas que não sabiam ler termos jurídicos. Nunca ficava sozinho com ninguém, nunca tomava decisão sem supervisão. E, para minha surpresa, ele se adaptou, como se precisasse de estrutura dura para reconstruir alguma dignidade. Sarah e David continuavam firmes, e num domingo de sol, na varanda, enquanto Tyler desenhava um cachorro que parecia mais uma nuvem torta, ele se ajoelhou na frente dela. Não tinha fogos, não tinha música, não tinha anel caro, tinha só verdade. Eu não quero apagar o passado, mas quero construir o que vier depois com você, e se você deixar, com o Tyler também. Minha filha chorou, mas não de dor, de alívio, de escolha. O casamento deles veio meses depois, simples, elegante, com cheiro de flor do campo e bolo de padaria bem feito. Eu entrei com o Tyler de mãos dadas, como se ele fosse meu segundo começo. Foi a primeira vez em muito tempo que senti minha família não como sobrevivente de desastre, mas como coisa viva, pulsante. Amanda estava lá, discreta, Bruno não. Ele mandou uma carta curta, desejando que aquele fosse o primeiro dia de uma vida que ele nunca tinha conseguido dar à própria família. No fim da cerimônia, David me chamou de lado e perguntou: "A senhora deixaria que eu adotasse o Tyler oficialmente?" Eu senti o ar travar. Não por insegurança, mas porque eu sabia que isso seria divisor de águas para o menino. Perguntei se ele tinha certeza. Ele respondeu: "Eu já sou o pai dele no coração. Só quero ser no papel também, se vocês deixarem." Conversamos com Amanda. Ela chorou, mas aceitou. Disse que queria o melhor para o filho e que o melhor era dar a ele futuro, não nó. Quanto ao Bruno, a psicóloga recomendou que ele fosse avisado só depois, em ambiente controlado. O pedido foi enviado ao fórum na semana seguinte. O processo andava rápido, surpreendentemente rápido, como se o destino pela primeira vez estivesse cooperando. E assim, entre reuniões do instituto, visitas ao Bruno, recomeços da Amanda, casamento da Sarah e risadas do Tyler, a vida foi se ajeitando. Não perfeita, não limpa, não linear, mas verdadeira. No meu jardim, as roseiras, que tinham quase morrido no inverno, agora floresciam com uma força indecente, como se me lembrassem diariamente: a dor é terra fértil se você souber plantar. Eu achei que o auge da reconstrução fosse o casamento, mas não. O auge veio uma tarde qualquer, quando Tyler correu até mim com um envelope grande vindo da vara da infância. Ele não sabia ler direito ainda, mas reconheceu o próprio nome. "Vó, chegou!" gritou. E quando eu abri aquele envelope, as palavras pularam para fora com nitidez absoluta. Parecer favorável à adoção. Era a vitória final, o ciclo fechado. O menino que nasceu envolto em mentira finalmente seria acolhido numa família limpa. Eu segurei aquele papel como se fosse ouro, como se fosse milagre, como se fosse vida. Mas antes que eu pudesse comemorar, o porteiro me chamou no interfone, a voz tomada por um medo que não era dele. "Dona Helena, tem um homem aqui. Diz que veio falar do processo do Tyler. E diz que... só diz isso. Que o pai biológico dele não concorda.